Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um novo vídeo aqui do meu canal. E hoje eu trouxe para vocês uma receita maravilhosa de pão de mel. Então já peço que vocês curtem esse vídeo para me ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Então, para começar aqui a nossa receitinha, eu vou passar todos os ingredientes aqui para vocês. Então, para essa receita a gente vai usar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar mascavo, 150 ml de mel, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, eu estou usando aqui o 35%, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 ovo inteiro, 200 ml de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolos. Então, para começar aqui a nossa receitinha, eu vou começar pelos ingredientes secos, menos o açúcar mascavo, a gente não vai usar agora. Então, eu vou peneirar aqui os meus ingredientes secos. Então, vou peneirar aqui o meu chocolate em pó, a canela, o fermento e a farinha de trigo. E vou misturar aqui tudo muito bem e reservar para a nossa segunda etapa. Eu prefiro peneirar, acho importante a gente peneirar nossos ingredientes para que eles fiquem mais leves, para que eles não fiquem com gruminhos e também eu acho que fica mais fofinha depois da nossa receita. Então eu prefiro peneirar todos os meus ingredientes e misturar para depois misturar tudo também no bolo, fica mais fácil. Então depois que eu misturar aqui, como eu falei para vocês, eu vou reservar para continuar então a nossa receitinha. Então agora, pessoal, para continuar aqui a nossa receitinha, eu vou acrescentar então no meu bol o meu açúcar mascavo, o leite, lembrando que esse leite ele está em temperatura ambiente, o mel, o ovo, lembrando que esse ovo está em temperatura ambiente. Eu vou dar uma breve misturada aqui nele para adicionar ele no bol. E agora, com a ajuda de um fouet, eu vou misturar todos os ingredientes muito bem até dissolver completamente o meu açúcar mascavo. Então agora, pessoal, já tá tudo bem misturadinho aqui, eu não sinto mais nenhum gruminho do meu açúcar mascavo, então a gente vai começar a misturar a nossa os nossos ingredientes secos peneirados. Eu vou adicionando em 2 etapas, tá? Eu coloco metade da minha misturinha, mexo muito bem, misturo muito bem aqui todos os meus ingredientes. Depois eu adiciono o resto e misturo muito bem, até que fique uma massa bem homogênea, bem lisinha e bem gostosa. Então não tem segredo, é só a gente adicionar e misturar tudo muito bem. Então, pessoal, eu convido vocês a me seguir lá no meu Instagram, que se chama Confeitando com Sil Oliveira. Lá eu posto todo o meu trabalho, eu posto um pouco do meu dia, o que eu tô fazendo, e tem bastante dicas legais de confeitaria. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vão lá me seguir que vocês vão gostar. Então, pessoal, aqui eu quero passar uma dica bem legal para vocês. Depois que a gente misturar todos os nossos ingredientes e a nossa massa ficar bem homogênea, a gente reserva a nossa massa por de 2 a 5 minutinhos e deixa ela ali descansando, que ela vai começar a fermentar. E isso vai fazer com que o nosso pão de mel fique mais fofinho e que ele cresça um pouco mais. Então, é uma dica que eu passo para vocês que fica bem gostoso. Eu gosto de sempre fazer assim porque eu vejo diferença depois no resultado final da minha massa. Então aqui eu estou usando uma assadeira que mede 25 centímetros por 15 com 10 de altura. Vou acrescentar aqui e vou levar. Então, pessoal, lembrando aqui que eu vou fazer o recheio tradicional de coco, mas você pode fazer o recheio tradicional de doce de leite. Eu optei por fazer o de coco porque é o que eu mais gosto, mas o recheio fica a critério de cada um. Então, pessoal, os ingredientes que eu vou usar é 1 caixa de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 50 gramas de coco ralado e 1 colher de sopa de margarina ou manteiga opcional. Vou misturar tudo aqui na minha panela, vou misturar tudo muito bem e levar ao meu fogo de médio para baixo e ficar mexendo até chegar no ponto que eu preciso, que é um ponto para recheio. Não quero para enrolar, eu quero um ponto para recheio.
Então, pessoal, agora aqui a gente vai misturar tudo muito bem. E ficar mexendo para não queimar até chegar no ponto de recheio que eu vou mostrar para vocês. A minha massa tá no forno, eu coloquei no forno pré-aquecido a 180 graus e vai ficar lá entre 35 a 40 minutos. Lembrando que o tempo pode variar de forno para forno. Se você achar que ela já tá pronta, que ela já tá assadinha, faz o teste do palitinho, se sair seco e limpinho, a sua massa já tá pronta. Então aqui o nosso recheio, muito bem o nosso recheio, até ele chegar no ponto que a gente precisa de recheio. Então, ó, quando a gente começar a passar a espátula, ele começar a desgrudar do fundo da panela, e quando a gente levantar a nossa espátula, ele cair em pedaços, o nosso recheio já tá pronto pra gente reservar e vai ficar depois. Ele vai pegar uma textura um pouco mais firme depois de frio e a gente vai conseguir usar sem problemas para fazer o recheio e não vazar. Isso lembrando o recheio para pão de mel, tá bom? Então agora que o meu recheio já chegou no ponto que eu preciso, eu vou reservar ele aqui no meu recipiente, vou colocar um plástico em contato e vou levar na geladeira até que ele fique completamente frio. Só toma cuidado para ele não ficar duro demais na geladeira, mas não tem problema, você pode levar para a geladeira até ele ficar bem frio. Então, pessoal, agora eu vou começar a preparar o chocolate que eu vou usar para banhar o meu pão de mel. E eu já quero falar uma coisa importante para vocês. Eu não vou fazer essa receita inteira, eu não vou banhar todos os pães de mel, tá? Eu vou fazer aqui no meu vídeo só uns 10, porque a metade da minha massa eu vou reservar, porque eu vou fazer um outro vídeo bem legal para vocês, de um ovo de colher com recheio de pão de mel. Então aqui, para banhar uns 10 pão de mel, mais ou menos, que eu pretendo fazer, eu vou usar 200 gramas de chocolate derretido. Lembrando que se você for fazer essa receita inteira, vai depender do tamanho que você fizer para a quantidade, certo? Que vai te render. Mas você pode usar cerca de 500 gramas até 1 quilo de chocolate derretido. Para você não ter problemas, não ter desperdício, vai derretendo aos poucos. Derreta 300 gramas, 500 gramas de chocolate e conforme for de mel, você vai usando mais, vai derretendo depois mais chocolate, certo? Então, uma dica que eu quero passar aqui para vocês. Então, como eu falei, eu tô usando aqui 200 gramas apenas de chocolate picado. Na verdade, de chocolate em gotas. Eu tô usando aqui, como eu mostrei pra vocês, o chocolate fracionado da Mavalério, que é um chocolate que eu super recomendo. Eu tô usando ao leite, mas você pode usar o da sua preferência. E eu gosto do chocolate em gotas, porque eu acho que ele é mais fácil para trabalhar. Tô levando esse chocolate no meu micro-ondas de 30 a 30 segundos até que ele se derreta por completo. Cuidado, gente, com a potência do seu micro-ondas, apenas para não queimar o chocolate. Vai levando aos poucos, deixa 30 segundos, mistura muito bem e cuidado, tá? Para não deixar queimar, mas não tem segredo, é só você colocar bem aos poucos até ele ficar derretido. Então aqui, pessoal, eu já tenho minha massinha pronta, ela já tá completamente fria. Eu tô mostrando pra vocês aqui só a metade da minha massa pronta. A outra metade, como eu falei pra vocês, eu vou reservar pra fazer um outro vídeo também bem legal. E o nosso recheio também, gente, tá completamente frio. Vou mostrar pra vocês aqui a textura e como ele fica gostoso. Então aqui, pessoal, o recheio ele fica numa textura bem cremosa, fica bem gostoso. E fica numa textura muito boa pra gente trabalhar com bico de confeitar para fazer decorações, tá? Que depois eu vou mostrar pra vocês também no próximo vídeo. Como eu falei pra vocês, gente, eu tô usando aqui esse recheio tradicional de coco, mas você pode usar o tradicional recheio de doce de leite para fazer o pão de mel. O doce de leite cozido na panela de pressão, enfim. Esse é o recheio que eu mais gosto, eu preferi fazer ele porque eu achei mais gostoso, mas é opcional, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou cortar meu pão de mel, vou deixar uma partinha dele ainda grudada, eu não vou cortar ele inteiro, porque eu acho que depois fica mais fácil para banhar. E com a ajuda de um saco de confeitar, então eu vou rechear aqui o meu pão de mel e depois com uma faca eu vou raspando o excesso que fica do recheio para depois ele ficar banhado, para ficar mais fácil para banhar e também para ele ficar depois mais bonito, tá bom? Então aqui eu vou rechear os meus pão de mel e depois eu vou começar a banhar eles.
Então aqui agora, pessoal, eu tenho meu chocolate pronto, tá? O chocolate que eu derreti. Se o chocolate, a gente deixar o chocolate muito tempo parado, ele vai começar a endurecer de novo, porque ele é um chocolate fracionado. Mas aí é só você levar um pouquinho mais no micro-ondas também, que ele volta a ficar derretido, certo? Então aqui eu vou começar a banhar o meu pão de mel. Eu tô usando aqui um garfo, gente, que eu mesma improvisei, tá? Mas tem aqueles próprios garfinhos que vendem já em casas de confeitaria, que são próprios para você banhar pão de mel bem casado, enfim, né? Para esse tipo de trabalho. Mas eu vou usar um garfinho aqui improvisado, gente, tá? Super normal. E aqui, gente, uma dica que eu passo pra vocês. Eu tô batendo a ponta do garfo, as costas do garfo nas costas da colher, porque fica mais fácil pra gente tirar esse excesso de chocolate. Porque o chocolate, ele puxa o chocolate em excesso, tá? Mas a gente vai banhar, vai tirar todo o excesso. Vou colocar aqui no meu pratinho, não reparem, tá, gente? Um pratinho aqui de super-heróis bem bonitinho, tá? No vídeo. Mas eu vou colocar ele aqui pra depois levar ele pra minha geladeira pro chocolate endurecer e ele ficar numa textura, pronto e bem gostoso, tá bom? Então eu vou banhar aqui os meus chocolates, desculpa, meus pães de mel e vou depois levar na minha geladeira pra ele endurecer. Então aqui, pessoal, o meu pão de mel eu já coloquei ele na geladeira por uns 10 minutinhos, tá? Ou uns 5, o tempo que precisar, tá? Coloquei ele lá até endurecer o meu chocolate e aqui já tá pronto então os meus pães de mel. Então eu vou passar aqui uma dica também para vocês de como embalar, tá, gente? Lembrando que é uma dica, vocês podem embalar ele para vender da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Aqui eu tô usando um saquinho de poliprepoleno, acho que esse é o nome. É um saquinho simples, tá? Mas você pode escolher um outro também bem simples. Vou posicionar ele certinho e vou amarrar uma fitinha nele para ele ficar bem bonitinho, pra gente poder vender. E ele fica desse jeito, tá, gente? Aí a gente consegue vender ele individual, acho que ele fica bonitinho, mas é como eu falei pra vocês, tá? Usem e abusem da sua criatividade na hora de vocês embalarem ele pra vender, tá bom? É só uma dica pra quem ainda não tem uma noção aí de como embalar pra vender, certo? Aqui eu vou cortar então um pra vocês verem como ele fica por dentro. Ele fica bem recheado, gente. Essa massa, ela fica bem fofinha, fica bem gostosa, maravilhosa. Então, eu amo, gente, eu particularmente amo pão de mel, principalmente o de prestígio. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui pra mim nos comentários que eu respondo vocês, tá? Sem problemas. Então me sigam lá no meu Instagram para vocês verem também e conhecerem um pouco mais do meu trabalho. Gente, por favor, se inscrevem aqui no meu canal, compartilhe com todos os seus amigos, deixe seu like aqui no vídeo para me ajudar na divulgação, compartilha nos grupos de confeitaria. Então é isso, eu espero demais que vocês tenham gostado. Eu amo pão de mel e esse de coco é o meu preferido. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por quem assistiu até o fim. Então é isso, até o próximo vídeo.